Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Chegamos ao nosso último culto, nosso último encontro dentro da série Ouse Ser Firme. E que série bacana, que série abençoada para nos preparar para esse tempo. Um tempo que nos aproxima do fim de tudo, não é? Que nos aproxima da vinda do anticristo, nos aproxima da volta de Jesus Cristo, aonde o amor tem esfriado, aonde as profecias têm se cumprido. Então, nesse tempo, nós temos reservado esse espaço para nós estudarmos e aprendermos com a Palavra de Deus sobre aquilo que nós precisamos fazer. Precisamos permanecer firmes diante de tudo aquilo que tem acontecido. E hoje, em nosso encerramento, chegamos ao 12º capítulo do livro de Daniel, esse profeta extraordinário usado por Deus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no capítulo de número 12, nos versículos 1 ao 4, depois 9 e 10 e ainda o versículo de número 13. Daniel, capítulo 12, versos 1 ao 4, versículos 9 e 10 e o versículo também de número 13. O tema da nossa reflexão de hoje, eu quero pegar o tema do próprio livro do Stuart Olyott, é o fim. Esse é o tema do nosso capítulo de hoje. E diz assim os versículos 1 ao 4 de Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Versículo 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça e como as estrelas, sempre e eternamente. Versículo 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Versículos 9 e 10. E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 13 para finalizar. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Amém? O fim. Meus irmãos, chegamos ao capítulo de número 12 de Daniel. E Daniel, aquele menino que lá no capítulo 1 tinha 14 anos enquanto levado para o cativeiro babilônico, agora tem entre 86 e 87 anos de idade. E através de longos anos, esse homem de Deus, esse menino que se torna um homem, ele ousa ser firme. E ele permanece firme com Deus. Seja em que realidade ele estiver. Quando ele está sozinho, em um ambiente hostil, ele permanece firme com o Senhor. Quando ele está acompanhado de seus amigos, ele permanece firme com seu Senhor, o nosso Deus. E Daniel, ele nos mostrou claramente, meus irmãos, que a vida espiritual, ela não depende de condições ideais para florescer, para crescer, para prosperar. A vida piedosa, ela pode crescer e ela pode se desenvolver nos lugares mais escuros e mais difíceis. Então a nossa vida espiritual, ela pode prosperar mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite é, em primeiro lugar, responder uma pergunta.
Esse livro de Daniel, ele quer nos preparar para o quê? Qual a intenção desse livro? Qual é o propósito do livro de Daniel? E eu posso dizer para você que é nos preparar para o fim do mundo. Antes da vinda de Cristo, muitos anos antes da vinda de Cristo, muito antes das profecias apocalípticas de João, Daniel, recebendo revelações do próprio Cristo, recebendo revelações por meio do anjo do Senhor, recebendo revelações por meio de Miguel. Esse homem, ele vem nos preparar para o fim do mundo. Ele deixa uma mensagem antes da nossa existência, mas que passaria por toda a existência, nos alcançaria e nos prepararia para aquilo que está por vir. A Bíblia é clara, meus irmãos, em revelar que naquele tempo, o tempo do fim do mundo, nos dias do Apocalipse, quando o Apocalipse chegar, todas as hostes malignas terão liberdade para agir contra a Igreja de Cristo. E será que nós estamos preparados para isso? É por isso que esse livro ele começa nos falando sobre um ambiente hostil e de perseguição, lá no capítulo 1 de Nabucodonosor. Depois passa, meus irmãos, pelas perseguições de Belsazar. E depois nós vemos aí, meus irmãos, o rei Dário. Vemos idolatrias, vemos inimigos se levantando contra os servos do Senhor também, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E todas essas histórias, você viu que o livro é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao 6 conta sobre a história de Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, a sua fidelidade desses homens e os livramentos de Deus. E dos capítulos 7 ao 12, o livro de Daniel começa a nos falar do fim do mundo, da tribulação que vai vir, da chegada do anticristo. Isso não acontece à toa. A história de Daniel e seus amigos serve para nós como uma preparação para aquilo que está por vir. Porque as perseguições serão parecidas, as ameaças serão parecidas com aquelas que eles viveram. E eles venceram todas porque eles ousaram ser firmes. E eles deixam um caminho para a gente seguir. Eles deixam um exemplo para nós. Nos tempos do fim, meus irmãos, a igreja será perseguida. Mas não é só isso. Naquele tempo, será salvo o seu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Meus irmãos, livro da vida é um livro no qual todo cristão é o livro que todo cristão deve ter conhecimento. Nós devemos trabalhar e viver de modo que o nosso nome esteja inscrito nesse livro. É um livro que contém o nome das pessoas santas, aquelas que optaram nesse mundo a viver para o Senhor e conforme a vontade do Senhor. E eu pergunto para você muito seriamente nessa noite: o seu nome está inscrito no livro da vida? Será que no momento do juízo de Deus, nos tempos do fim, o seu nome será encontrado escrito no livro da vida? Os nomes escritos nesse livro serão o nome daqueles a quem Deus amou eternamente, aqueles pelos quais Cristo se entregou na cruz. Esses nomes são os nomes das ovelhas pelas quais o pastor deu a sua própria vida. Esses nomes são os nomes de cujo o povo serão habitantes do céu, que desfrutarão, meus irmãos, o glorioso livramento de Deus mencionado em Daniel capítulo 12, no versículo de número 1. E eu pergunto para você nessa noite, qual é a sua maior preocupação hoje? Olha para mim, presta atenção para tudo que você está fazendo. Qual é a sua maior preocupação no dia de hoje? O que tem tirado a sua paz? Será que é alguma coisa lá no seu trabalho? Será que é alguma coisa lá na sua escola, na sua faculdade? Algum problema lá na sua igreja? Alguma crise com algum vizinho?
Qual é a sua maior preocupação hoje? O que eu quero dizer para você nessa noite é que seja qual for a sua maior preocupação hoje, ainda que seja com a sua própria saúde, essa preocupação será reduzida a nada nos dias do Apocalipse, nos dias do fim dos tempos. E é isso que Daniel ele quer nos mostrar, porque quando os dias do fim chegar, nada mais será importante. Ao chegarmos ao fim do mundo, nada mais haverá que realmente nos preocupe, exceto que os nossos nomes estejam inscritos no livro da vida. A grande preocupação que todo ser humano deve ter é essa: será que o meu nome está inscrito no livro da vida? Porque ai daquele que o seu nome não estiver inscrito no livro da vida. Muitas religiões dizem por aí, meus irmãos, que naqueles dias, aqueles que não forem encontrados no livro da vida apenas serão consumidos e deixarão de existir. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz, meus irmãos, fuja dessas heresias. Lembre-se de Paulo, que ele diz: cuidado para que ninguém vos faça presas suas por meio de heresias e vãs sutilezas, as quais, abraçando-as alguns, apostataram da fé. Aqueles que não forem encontrados no livro da vida padecerão no inferno por toda a eternidade. Será uma eternidade de sofrimento. A Bíblia não nos dá margem para esse entendimento de que as pessoas apenas deixarão de existir. Não. A Bíblia nos diz que o inferno é um local onde o bicho não para de comer, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. Um local de acusação eterna, de tormento eterno. Fuja das heresias. Daniel ele quer nos alertar para a preocupação que todo mundo deve ter. Será que o nosso nome está inscrito no livro da vida? O seu nome, será que ele está inscrito no livro da vida? Será que o meu nome está inscrito no livro da vida? Aonde passaremos a nossa eternidade? O último dia, meus irmãos, será o dia da ressurreição. E ser livre da morte física não é garantido aos cristãos. Você pode morrer, eu posso morrer, por qualquer motivo que seja, mas é garantido aos cristãos o livramento do poder da morte. Ainda que a gente morra fisicamente, ressuscitaremos, a nossa alma, o nosso espírito viverá eternamente para o Senhor. E aí, meus irmãos, Daniel ele está nos ensinando e nos alertando para que quando esse tempo chegar, o rei ele vai separar a raça humana. O nosso Deus ele vai separar a raça humana uns dos outros, como o pastor que separa os cabritos das ovelhas, conforme Mateus capítulo 25, versículo 32. Os túmulos entregarão os seus mortos, independente da forma como eles morrerem. João capítulo 5, 28 a 29 nos fala sobre isso. E todos nós seremos guiados ao juízo do Senhor. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. E ai daquele que não for achado inscrito no livro da vida. Então o livro de Daniel é um livro muito sério. Me preocupa, meus irmãos, saber que muitos cristãos hoje em dia não se preocupam mais com esse tipo de assunto, sendo que esse é o único assunto que você deve se preocupar. De fato, é o único assunto relevante de verdade para você, onde você passará a sua eternidade. Todos os demais problemas dessa vida vão cessar com a sua morte. Todos os problemas que você possa estar tendo hoje, ainda que seja com a sua saúde, ainda que seja no seu trabalho, seja qual for o problema, a partir do momento da sua morte não terão mais importância alguma. Não existe problema humano que vença a morte, a não ser esta preocupação: nosso nome está ou não está inscrito no livro da vida? Então o livro de Daniel ele tem essa intenção, nos falar sobre o fim do mundo, nos alertar para o fim do mundo, nos dizer que o mundo não vai durar eternamente, uma hora ele vai acabar. Segundo,
Esse livro ele não quer apenas nos falar sobre o fim do mundo, mas ele quer nos preparar para alguma coisa. Para que esse livro quer nos preparar? Ele quer nos preparar, meus irmãos, para o fim do mundo, claro, mas também para a chegada do anticristo. Porque o anticristo ele será uma grande peneira. Quando o anticristo começar a atuar nesse mundo e o espírito do anticristo, ele agirá como uma grande peneira que ao passar pela igreja vai realmente, meus irmãos, tirar muitos dos caminhos. Muitos do caminho. Muitos abandonarão o Senhor. E a palavra nos diz que o anticristo, Daniel capítulo 7, versículo 25, nos fala sobre a ação do anticristo nesse mundo, e o anticristo ele vai primeiro falar contra o Altíssimo, agir contra o Altíssimo, trabalhar contra o nosso Deus. E o espírito do anticristo já está no mundo, né? Nós vemos já muita coisa contra Cristo se levantando em nossos dias. Mas o anticristo ele magoará os santos do Altíssimo. A Bíblia nos fala sobre isso. E quando nós vemos alguém que nós amamos sendo atacado, nós nos magoamos, e a mesma coisa acontece quando a igreja vê a perseguição contra Cristo. Os santos serão magoados pelo anticristo. Porque toda pronúncia de maldade, toda perseguição cometida contra o nosso Deus é como se fosse feita contra nós mesmos. Mas o anticristo ele vai além. Diz o texto que ele vai mudar os tempos e a lei. O que isso significa? Ele vai mudar a cultura. Ele vai trazer novas normas de vida. Isso já está acontecendo na sociedade. Coisas que até um tempo atrás todo mundo considerava pecado e errado, hoje já são vistas, até mesmo por alguns cristãos, como aceitáveis. Coisas que a Bíblia diz que Deus abomina, que Deus tem nojo, que Deus não aceita, que aqueles que praticam são dignos da morte eterna, de afastamento do Senhor. Mas tem muito crente, muito cristão hoje que tem vivido já a mudança do tempo e da lei, porque o anticristo ele vem trabalhando pela mídia, pela cultura, pelas pessoas que ele utiliza em destaque na sociedade, artistas e tantos outros. E ele vem mudando a cultura do mundo, e essa cultura tem se tornado em uma cultura anticristã. E tem muitos que se dizem servos de Deus, que têm abraçado essa cultura. É a peneira do anticristo que vai tirar muitos cristãos do caminho. E é por isso que a Bíblia diz que se Deus ele não abreviasse os últimos dias, até mesmo os salvos se perderiam. E aí a Bíblia diz que os santos serão em certa medida entregues nas mãos do anticristo por um tempo. Talvez isso já está até acontecendo, não sei. Mas quando o anticristo pessoal chegar, o ser humano anticristo chegar, porque por enquanto o que há aqui no mundo agindo é o espírito do anticristo. Mas quando ele pessoalmente chegar, isso certamente acontecerá. Os cristãos serão entregues nas mãos do anticristo e sofrerão. E se eu entendo, meus irmãos, corretamente, Apocalipse, capítulo de número 11, que vem ao encontro do livro de Daniel, a narrativa que fala da chegada das duas testemunhas, eu entendo que haverão dias, meus irmãos, que a igreja de Cristo será totalmente arruinada pelo poder do mal. A igreja de Cristo ela sofrerá tanto que chegaremos ao momento na história em que parecerá que a escuridão obteve total vitória contra a igreja, onde as pessoas olharão e não enxergarão a igreja, será como se ela tivesse desaparecido, tamanho poder e perseguição que o anticristo vai levantar contra os servos do Senhor. Parecerá que a igreja foi totalmente aniquilada. Não haverá mais qualquer sinal da igreja aqui na terra. E nós já falamos isso antes, mas eu quero reafirmar aqui no nosso último encontro, que será nessa hora, será nesse momento, que o anticristo será aniquilado de uma vez por todas. Amém? E o céu começará a se estabelecer nesse mundo.
e a perseguição contra a igreja cessará para sempre, e o reino de Cristo começará definitivamente e efetivamente para sempre. E é por isso, meus irmãos, que nós não devemos nos desesperar ao constatarmos o aumento da impiedade, ao constatarmos que o livro de Daniel já começou a se cumprir nesses dias, que o livro de Apocalipse também já começou a se cumprir nesses dias. Não devemos nos apavorar, porque o Senhor entrará com a providência e com o livramento daqueles que o amam. E em terceiro e último lugar, por fim, meus irmãos, quando nós olhamos para o livro de Daniel por inteiro, do capítulo 1 até o capítulo de número 12, nós descobrimos o seu real motivo e propósito. O seu real motivo e propósito é nos convidarmos a permanecermos firmes durante todos os períodos, durante todas as perseguições. É por isso que a Bíblia, lá no livro de Daniel, ela começa falando sobre a história de Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor, aquele problema dos manjares. Depois nós vemos outros diversos episódios onde Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego vivem crises terríveis, são lançados em fornalhas, são lançados em covas de leões, vivem tribulação, vivem perseguição, vivem ameaças constantes de morte. E essas histórias não são contadas à toa, porque a cada história dessa nós vemos que esses homens foram firmes e por causa da sua firmeza Deus fez algo extraordinário na vida deles e por meio deles, e eles venceram aquelas dificuldades e lutas. O que o livro de Daniel quer nos ensinar em seus 6 primeiros capítulos, meus irmãos, é que por mais que a gente entre em um túnel, por mais que os servos de Cristo entrem em um túnel, e esse túnel seja enorme e escuro, nenhum túnel ele dura para sempre, mas a igreja de Cristo, os servos do Senhor, quando eles permanecem firmes, quando ousam ser firmes, eles atravessam esse túnel, há sempre uma luz no fim do túnel, eles enxergam essa luz, eles caminham na direção dessa luz, eles saem do outro lado e veem o sol novamente. Esse é o propósito do livro de Daniel, nos seus 6 primeiros capítulos, nos mostrando que aqueles homens passaram pelos mais diversos túneis e problemas, mas venceram porque foram firmes. E aí os 6 últimos capítulos do livro de Daniel vêm nos ensinar que novos túneis virão, não mais na vida de Daniel e seus amigos, pois eles já repousam com o Senhor em glória, mas em nossa vida, na vida da igreja, na vida dos servos de Deus, túneis também virão, perseguições virão, problemas virão. Mas se nós estivermos firmes, nós entraremos nesse túnel em meio à escuridão, atravessaremos esse túnel na direção da luz, porque somos guardados pelo Senhor, e o diabo nem o anticristo, ninguém tem poder para afrontar o nosso Deus. A vitória já está escrita para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, com suas vidas e testemunhos, nos ensinam como nós devemos proceder em tempos difíceis e também no fim dos tempos. Por isso eu quero dizer para você, nessa noite, encerrando a nossa série, ouse ser firme. Ouse ser firme. E dizer para você nessa noite, ouse ser firme, significa a mesma coisa que dizer, ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra viva e fiel que vem ao encontro do nosso coração. Obrigado porque o Senhor tem falado com o seu povo nesses dias, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem levantado, ó Pai, vozes, ó Pai, para dizer às nações nesse tempo que o Apocalipse está chegando, o Anticristo está chegando,
Os tempos do fim estão chegando, tempos de tribulação, de lutas e perseguições. Mas assim como os servos fiéis do Senhor no passado venceram as mais difíceis adversidades, provações e perseguições, os servos do presente e do futuro também vencerão, porque o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, o Deus de Abednego, o Deus de Mesaque, ainda é o meu Deus, ainda é o Deus da igreja do Senhor. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Muito obrigado, porque nós sabemos que o seu cuidado continua conosco e nós só podemos te pedir uma coisa ao final desse estudo, ó Deus. Não importa quais adversidades virão, não importa se nós veremos a chegada do anticristo humano, uma coisa somente queremos e desejamos: os nossos nomes inscritos no livro da vida. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida de Daniel, seu servo, dos seus amigos, e pelo testemunho que ele deixa escrito para nós, de alerta, de preparo e fortalecimento. Faça-nos fortes, ó Deus. Faça-nos firmes, é o que eu te peço, é o que eu te imploro, é o que eu te peço, ó Deus, humildemente, em nome de Jesus. E o mesmo eu peço a toda a igreja que te ouve, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente com essa palavra. Agora a nossa série encerrou por aqui, mas nós ainda vamos nos vendo em nossos cultos, no domingo que vem pela manhã, em nossa escola bíblica dominical com nosso irmão Jefferson Delamar, falando sobre a história de Esther, quando a adversidade é a perversidade humana. À noite também eu quero ministrar a você lá na igreja, no culto presencial, Dia da Bíblia, encerramento de missões. Será um culto de bênção, você não pode faltar. Se você já se sente à vontade para estar na igreja, esteja lá conosco. Mas se você ainda não se sente, também receba a palavra online. E eu também falarei sobre o Dia da Bíblia. E que Deus ele abençoe muito o seu coração. Nós vamos nos vendo por aqui, dia 25, 19 horas, reapresentação da nossa cantata 2010, Vinde e Adoremos. Deus abençoe a todos. Beijo no coração e não se esqueça, ouse ser firme. Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
te deu